como igreja do Senhor, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Então vamos lá, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Vamos lá? Disse Jesus o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler de novo. E eis que sobre vós, ou sobre vocês, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, ou portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Agora a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, diz o seguinte: mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo, que está por vir sobre vocês, e então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até então aos confins da terra. Vou ler novamente. Mas vocês receberão poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E você na sua casa diga amém, graças a Deus. Então, queridos, eu tenho observado que nesse tempo, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas desejam muito ouvir a voz de Deus. Elas têm sede de ouvir Deus falar, né? Elas têm sede de escutar a voz de Deus falando com elas. E eu percebo que a finalidade quase sempre dessas pessoas que desejam ouvir a voz de Deus é ouvir uma promessa da parte dele mediante aquilo que ele vai falar. Então eu não quero ouvir Deus porque eu desejo me relacionar com ele. Eu quero ouvir Deus porque eu quero escutar uma promessa que vai vir da sua boca. A maioria das pessoas que eu vejo que estão com sede e fome de ouvir a voz de Deus, querem escutar a voz de Deus nesse intuito. Porque, irmãos, é prazeroso, é muito gostoso, é bom demais ouvir Deus nos liberar promessas, né? É muito bom ouvir Deus falar a respeito de coisas que estão por vir, falar a respeito do meu futuro, falar a respeito daquilo que Ele vai entregar sobre as minhas mãos. Mas nós temos que ter um entendimento sobre a nossa mente. É por isso que Joyce Meyer falou que o maior campo de batalha de um crente é a sua mente. Se você conseguir vencer a si mesmo e ao diabo na sua mente, você vence a si mesmo na carne e ao diabo na carne. Você vence a si mesmo em qualquer área da sua vida e o diabo em qualquer área da sua vida. Então você tem que aprender uma coisa e guarda isso dentro de você. As promessas que Deus me fez, está me fazendo, ou ainda vai me fazer, não são maiores do que o propósito que Ele destinou para mim antes do meu nascimento e antes da fundação do mundo. Você precisa entender que nada que Deus te prometeu, nada que Deus falou que ia te entregar, poderá ser maior do que aquilo que Ele te chamou para ser. Sabe qual é o nosso mal, queridos? Nós estamos vivendo por ofícios, sabe? Nós estamos assumindo os ofícios que as pessoas colocam em nós, e estamos nos desalinhando da identidade que Deus projetou para a nossa vida, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas perguntam para você: qual o seu nome? O que você faz? Qual o seu trabalho? Qual a sua formação? E automaticamente você vai dar respostas, acreditando que você está passando para a pessoa aquilo que você é. Só que aquilo que você é está relacionado à sua identidade. E essas coisas que você faz, seu nome, seu ofício, sua formação, seu trabalho, não tem nada a ver com a identidade que Deus gerou para você. Então isso não é identidade, isso são ofícios. Ofícios.
Quando você passa essas coisas para alguém, você não está passando a sua identidade para ela. Você está passando os ofícios que estão sobre a sua vida. Então, a minha identidade não está relacionada ao meu nome terreno, não está relacionada ao meu dinheiro no banco, não está relacionada ao meu trabalho, não está relacionada ao documento que eu tenho nesse país. Não. A minha identidade está relacionada a tudo aquilo que a palavra diz que eu sou. A minha identidade está relacionada a ser filho de Deus, a ser amado por Ele, a ser redimido por Ele, a ser resgatado por Ele, a ser salvo por Ele, a ter passado pela cruz e recebido sobre mim o sangue de Cristo. Então, guarda isso no teu coração. Por favor, não foque naquilo que a promessa vai te trazer como ter, mas foque naquilo que o propósito vai te trazer como ser. Sabe, nós somos uma geração que busca ter muito e ser pouco. Vocês estão me entendendo, vocês que estão aqui na igreja? Estão comigo? Irmãos, tem gente focando demais em ter. E acredite, tudo aquilo que você tiver nunca vai te transformar em ser. Tem muita gente que tem, mas nunca será. E muita gente que é e às vezes não tem. Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Nada que você construir aqui nessa terra, de bens, de dinheiro, de prestígio, de fortuna, poderá definir quem você é em Deus. Então, antes de você buscar ter, busque ser, porque o ser vai te levar a ter. Então, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. As promessas que Deus te fez, está fazendo ou vai fazer, não são maiores do que o propósito que Ele te destinou para viver antes do seu nascimento. Guarde uma coisa no seu coração, irmãos. O propósito de Deus para mim, Ele me carrega para um destino. Ele me leva para uma finalidade. As promessas não. As promessas são chaves ou ferramentas que Deus vai me entregar para me alinhar, para me levar, para me posicionar ao meu propósito. O que eu quero dizer com isso? Deus pode me prometer, me dar uma esposa. Estou dando um exemplo. Deus pode me prometer me dar uma esposa. Mas ter uma esposa talvez não é o meu propósito de vida. Mas Ele vai me ajudar. Esse casamento vai me trazer ferramentas, maturidade, né? Vai me trazer responsabilidades. Nisso eu me torno alguém mais maduro, responsável. E isso vai cooperar para que eu chegue ao meu destino, para que eu chegue ao meu propósito. Deus pode me dar dinheiro. Só que ter dinheiro não é o meu propósito de vida. O dinheiro é um recurso, é uma chave, é uma ferramenta que Deus vai me dar para que eu chegue ao meu propósito. Então é isso que você tem que entender. As promessas, elas te ajudam, elas são ferramentas que Deus te dá para que você chegue ao seu propósito de vida, mas elas nunca serão o seu propósito. Por isso que tem gente que fala assim, tem um louvor de um camarada aí, que eu não vou falar o nome, que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Vai nessa, irmão. Eu conheço, pastor Lopes, muita gente que tinha promessa e morreu. Eu conheço muita gente que tinha promessa e morreu. Por quê? Porque não conseguiram entender, não conseguiram compreender que o que faz me permanecer em vida, o que me torna vivo, o que me deixa vivo, é o projeto de Deus quanto ao propósito de vida que Ele destinou para mim. Realmente eu não morro enquanto eu não cumprir meu propósito. Enquanto eu não cumprir o meu propósito, eu não morro, irmão. Mas enquanto eu tiver só promessa, eu posso morrer. Por isso que eu estou falando para vocês: foquem em viver um propósito e não em ter promessas. Eu conheço pessoas cheias de promessas que morreram, mas eu nunca vi um crente que tinha um propósito de vida morrer. Nunca vi. É impossível Deus tirar um crente dessa terra sem que o seu propósito aqui seja concluído. Eu espero que você esteja entendendo a palavra. Eu estou tentando ser claro. Eu duvido, irmãos, um crente sair deste plano físico, desta terra, sem ter cumprido o seu propósito. Deus não guarda. Ele só te leva para estar com Ele
quando o seu propósito terreno terminar. Por isso que você tem que ter foco no seu propósito. Agora, Wallace, uma das coisas mais difíceis é entender o que Deus me chamou para fazer. Uma das coisas mais difíceis é entender o meu propósito. Para você entender o seu propósito, você vai ter que compreender 3 coisas. Por favor, preste atenção e escute isso. Você vai ter que entender 3 coisas. O seu propósito, pastor Mário, ele tem um prazo, ele tem uma geografia e ele tem um modo. Certo? Ou seja, o seu propósito, ele está relacionado ao tempo, ele tem um tempo para acontecer. Ele está relacionado a uma geografia, ou seja, ele está relacionado a um lugar, ele tem que acontecer em um lugar. E ele está relacionado a um modo, ou seja, ele tem que acontecer do jeito de Deus. Perceba que em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só que o versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, Jesus estava destravando uma promessa. Por isso que toda promessa, ela antecipa o propósito. Por isso que ela nunca está acima do propósito. O propósito vem depois das promessas. Entendeu? As promessas vêm como ferramentas para me carregar para o meu propósito, mas elas não são maiores do que ele. Não é, a gente não começa pelo propósito para terminar na promessa. A gente começa na promessa para terminar no propósito. Então é por isso que o propósito eu tenho sempre que cumprir. Eu não vou escapar dele. Eu não vou escapar do meu propósito. Não tem como. Então, no versículo 49 do capítulo 24, Jesus libera uma promessa. E ele diz assim, ó: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Contudo permanecei na cidade até que sejam revestidos de poder do alto. E Jesus foi elevado ao céu. Então, queridos, você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Quando Deus te prometer algo, assim como o propósito, você vai ter que entender que ele também leva um tempo para acontecer. Certo? Ele leva um tempo para acontecer. Esta promessa foi liberada por Jesus e ela se cumpre 50 dias depois. Olha, 50 dias depois, aquele que tinha feito a promessa, pastor Mário, já tinha morrido, ressuscitado e sido levado aos céus. Jesus nem estava mais na terra quando o cumprimento dessa promessa aqui se aconteceu. Ele disse: o Espírito vai vir, vocês serão revestidos de poder, então permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque ninguém consegue pregar o evangelho sem revestimento de poder. Porque se você prega o evangelho sem revestimento de poder, aquilo que você prega sem vida. Sem poder de Deus, o evangelho, irmão, se torna a palavra vazia. Tem que ter manifestação do Espírito nisso aqui que eu prego. Tem que ter óleo, tem que ter azeite, tem que ter vida no que eu estou falando. Que adianta eu estar aqui pregando e a palavra não penetrar nas pessoas, não causar efeito nenhum nelas? Você tem que primeiro ser revestido de poder para depois pregar. Você percebe aquele processo de quando a gente se converte? O que acontece, pastor Mário? Comigo foi diferente, mas com a maioria é assim. A gente confessa Jesus, depois se batiza nas águas, depois é batizado no Espírito Santo, aí você começa o seu ministério. Comigo que aconteceu assim: eu confessei Jesus, fui batizado no Espírito Santo primeiro, depois fui batizado nas águas, depois comecei meu ministério. Mas eu não comecei meu ministério antes de ser batizado no Espírito Santo. Primeiro eu tive que receber o revestimento de poder para depois começar a pregar. Então era isso que Jesus estava falando. Essa minha promessa tem um tempo. Agora interessante, diferente do propósito, o propósito tem tempo, geografia e modo. A promessa só tem tempo. Para as promessas se cumprirem, você não precisa estar num lugar específico. Não precisa ser de um jeito específico. É por isso que promessa não se explica, se vive, pastor Lopes. Promessa não se explica, se vive. Alguém vai olhar para você quando uma promessa de Deus se cumprir e vai dizer: como é que isso aconteceu? Você vai dizer: eu não sei, só sei que eu vivi, só sei que está acontecendo. Quantas vezes olharam para mim e falaram assim: como é que você está vivendo tudo isso? Eu disse: eu não sei, só sei que eu estou vivendo, foi Deus que fez. E deixa eu te falar uma coisa: eu podia estar aqui na América, estar lá no Brasil ou estar na China. Se a promessa foi liberada por Deus e se Ele quer cumprir, meu irmão, não importa, ela vai acontecer. Agora ela vai ter que respeitar algo. A promessa vai ter, ela não respeita modo, ela não respeita geografia, mas ela respeita algo. Ela respeita tempo. E
entender o tempo de Deus é uma das coisas mais difíceis para os crentes desse século. Entender que promessas levam tempo para acontecer é algo muito difícil, pastor Lopes. Não é todo mundo que sabe lidar com isso. Eu imagino Jesus destravando essa promessa aos seus discípulos e dizendo: olha, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, vocês vão ser cheios. Aí, cara, morre, ressuscita, é levado aos céus e nada daquilo que ele falou acontecia. E eu imagino os discípulos dizendo: rapaz, a gente quer ganhar os confins da terra, a gente quer ir para os confins da terra, quer ganhar a Samaria, quer ganhar a Judéia. E cadê esse Espírito que não desce para que a gente vá? 50 dias e nada tinha acontecido. Deixa eu te falar uma coisa: o tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida é a lixa que Deus usa para moldar a sua paciência. Uau! Vou repetir essa frase para você guardar. O tempo da espera do cumprimento da promessa de Deus na sua vida é a lixa que Deus usa para moldar a sua paciência. Sabia disso? Como eles estavam ansiosos para chegar aos confins da terra. Só que eu não posso ir aos confins da terra sem antes começar por Jerusalém, sendo revestido de poder. Tem gente que fala assim: Deus me fez uma promessa de ir lá para a África. Tudo bem. Você pode até ir para a África, porque promessa não respeita geografia, promessa não respeita modo, mas promessa respeita tempo. E deixa eu te falar uma coisa: enquanto o tempo do cumprimento da promessa de você ir para a África não chega, o que é que você está fazendo em Jerusalém? O que é que você está fazendo no lugar que você está, querido? O que é que você está fazendo no lugar que Deus te pediu para permanecer, enquanto você não chega ao lugar da promessa? Enquanto você não chega ao propósito que a tua promessa vai te levar. Aleluia! O que é que você tem feito no lugar onde Deus decidiu te colocar para te moldar ao cumprimento da promessa que vai te levar para um propósito? Será que você está esperando ansiosamente, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero receber esse revestimento de poder, porque eu quero ir? Ou você está reclamando que os dias estão passando, que os meses estão passando, que o tempo está passando e nada acontece? Quem é você no meio da crise? Alguém que usa a crise para crescer ou alguém que usa a crise para reclamar? Quem é você no meio do deserto? Será que você é como Asaf, que disse assim: por acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Acho que no Salmo 73 ele falou isso. Ou você é Davi, que no Salmo 23 disse assim: preparas uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Quem é você? Alguém que pergunta: será que Deus pode preparar uma mesa para mim no deserto? Ou alguém que diz: Ele prepara uma mesa no deserto para mim, na presença dos meus inimigos? O que vai definir a sua saída desta crise é o seu posicionamento no meio dela. Então, até você ser revestido de poder, e esse revestimento é o cumprimento da promessa, para assim você começar a viver o seu propósito, entrar na rota do seu propósito. O que é que você está fazendo até esse tempo chegar? O que você está fazendo até esse tempo chegar? Eu sempre falo para o pastor Bruno, eu digo: pastor Bruno, maior do que receber uma oportunidade é estarmos prontos para receber esta oportunidade que vai vir. Porque, irmãos, no mundo do Espírito a oportunidade está pronta. Aleluia. No mundo do Espírito ela está pronta, é só uma questão de tempo para ela chegar. É só uma questão de tempo para a promessa se cumprir. Não é a oportunidade que precisa estar pronta para mim, sou eu que preciso estar pronto para ela. Então é frustrante recebermos uma oportunidade e não estarmos prontos para recebê-la. Frustrante. E é mais frustrante ainda para quem nos deu a oportunidade. É mais frustrante ainda para quem nos deu a oportunidade.
Imagina Deus olhando para você e dizendo assim: meu filho, escute, preste atenção. Meu filho, eu tenho uma promessa tão linda para você. Mas que pena que eu não posso cumprir esta promessa agora na tua vida, porque você não está pronto. Ah, se você soubesse, se você tivesse o entendimento das oportunidades que eu quero te dar, mas infelizmente você não está pronto para elas. Aí o que é que Deus faz? Ele nos coloca na lixa do tempo para mudar nossa paciência e nos preparar para a oportunidade, nos preparar para o cumprimento da promessa. Com eles foram 50 dias, com você pode ser 1 ano, comigo foi 6. Uma promessa que Deus me falou, que hoje está me carregando para o meu propósito, foi 6 anos. E com você? Eu esperei 6 anos para me posicionar e receber a oportunidade, a promessa se cumprir. Eu procrastinei 6 anos para me posicionar e viver o que Deus tinha para mim. E você? Você? Talvez você está 10, 15, 18, 20 anos. Até quando você vai permanecer procrastinando? Até quando você vai permanecer estando despreparado para as promessas e para as oportunidades? Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu quero que essa palavra penetre no teu coração, porque eu estou revestido de poder para transformar a tua vida. Eu quero que essa palavra toque a sua alma, para que você desperte, se reorganize, e para que o seu espírito possa dar vozes de comando para você. Não sei porque o fundo parou, mas vai voltar. Então, queridos, escuta isso aqui. Isso aqui é muito sério. Obrigado, pastor Bruno. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Logo diante de tudo isso que eu lhe falei, você tem que colocar algo no seu coração. As promessas nunca poderão ser maior do que o seu propósito. As promessas, pastor Lopes, nunca poderão ser maior do que o seu propósito. Pastores Bruno, a promessa nunca poderá ser maior do que o seu propósito. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Não troque promessas por propósito. Irmãos, eu tenho uma sede de ouvir promessas de Deus para a minha vida. E pior que a gente tem, pastor Lopes, a gente tem mais sede de ouvir promessa quando a gente está mais preparado para vivê-las. É assim ou não é? O crente está todo desalinhado, mas com vontade de ouvir promessa. Não tem estrutura para viver nenhuma promessa antiga que Deus lhe fez, mas quer ouvir promessa. No dia que eu parei de querer escutar promessas, acumular promessas na minha caixinha de promessas, e que eu parei e disse: Deus, eu quero descobrir o meu propósito. Porque promessas sem um propósito não tem fundamento. Se as promessas são as ferramentas, os recursos, as chaves que o Senhor vai me dar para que eu chegue ao propósito que o Senhor tem para mim, de que adianta eu ter as promessas e não ter o propósito? De que adianta as promessas se cumprirem que o Senhor me fez e o meu propósito está estacionado? De que adianta? Tem gente que ama ouvir promessas. Na verdade, você tem que procurar amar viver o seu propósito. Ame viver o seu propósito. Descubra, irmão, o que Deus chamou para ser. Descubra o que Deus chamou para fazer. Pastor, como é que eu descubro? Deus te deu ferramentas para isso. Eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, no ministério, as coisas que você mais gosta de se envolver sempre estão relacionadas ao seu propósito. Por exemplo, eu sempre gostei de pregar. Então eu sempre gostava de estar perto de pessoas que pregavam. Eu sempre gostei de sentar na frente e ouvir o meu pastor pregar. Eu sempre gostei de escutar pessoas que pregavam, que escreviam. Assistir vídeos de pessoas que ministravam. Na época nós tínhamos muito Feliciano, Abílio Santana, né? Eu amava ouvir pregadores pentecostais. Eu amava ouvir o Jim Swaggart. E isso me dava sede. Sede de me parecer com aqueles homens. Logo eu entendi que o meu propósito de vida estava relacionado a isso. Tem gente que tem um propósito de vida de ser um empresário. E um cara que nasceu para isso,
Ele não pensa como um trabalhador. Um cara que Deus chamou, que Deus destinou, que Deus deu um propósito de ser empresário, deixa eu te falar uma coisa, ele nunca vai querer uma porta de emprego, ele nunca vai querer uma carteira assinada, ele vai querer empreender do nada, para que ele conquiste tudo. Um cara que Deus chamou para ser investidor na obra de Deus, para investir na casa de Deus, para investir em ministérios, ele é doador, ele ama dar, ele não tem pena. Ele não tem pena. Quanto mais ele dá, ele entende que Deus dá para ele. E ele se sente feliz com aquilo. Por quê? Porque ele está cumprindo o seu propósito. Então o seu propósito, ele sempre está relacionado a coisas que você gosta de fazer ou exercer. Por exemplo, Deus chamou você para louvar. Você é uma pessoa que gosta de cantar, gosta de ouvir cantores. Você se sente familiarizado com o microfone. Esse é o seu propósito. Deus te chamou para ser um evangelista. Você é uma pessoa que gosta de se comunicar, gosta de falar, gosta de conversar, gosta de evangelizar. Onde você passa, você dá um folheto. Deus te chamou para ser pastor. Pastor ama gente. Você gosta de estar perto de pessoas. Você tem um sentimento de cuidado. Você tem um sentimento de proteção. Você tem um sentimento de ensinar. Então aquilo que você gosta de fazer está relacionado ao seu propósito. Talvez isso vai destravar a sua mente para que você entenda o que Deus te chamou para fazer. Então, queridos, em nome de Jesus, acorde. O que está faltando para você dizer: Senhor, chegou meu tempo, eu quero assumir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para ser. Esquecendo aquilo que pode vir, aquilo que está vindo, aquilo que eu já recebi. Vieram como promessa, foram ferramentas, foram recursos, mas eu preciso viver algo maior do que isso. A minha vida tem que ter sentido. Eu não consigo entender como é que tem crente com 20 anos dentro da igreja, como é que tem crente com 30 anos dentro de uma igreja, e você olha para eles, pastor Lopes, e diz assim: e aí, meu irmão, o que é que Deus chamou para fazer? Eu não sei. E como é? Você acha que Deus te trouxe aqui na terra só para sentar no banco de uma igreja e dizer: sou evangélico, confessei Jesus? Irmão, Deus não só te trouxe à terra para que você seja um salvo. Na verdade, Deus te trouxe à terra para que você conquiste, domine e viva tudo que Ele tem para você. Uau, aleluia! O que é que você está fazendo, rapaz? O que é que você está fazendo? Ele não só te trouxe nessa terra para ser salvo e voltar para Ele. Não, Ele te trouxe aqui para salvar outras vidas. Ele te trouxe aqui para abençoar muita gente. Ele te trouxe aqui para realizar coisas grandiosas através de você. Você está entendendo o que eu estou pregando? Então, guarde isso. A promessa nunca é maior do que o meu propósito. Certo? Lembra aqui que eu falei que o propósito, ele se rege por 3 coisas: prazo ou tempo, geografia ou lugar e modo. Pois bem, eu me apropriei desse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, já estou terminando, e vou retornar para o pastor Bruno. Diante disso aqui que aconteceu, passaram uns 50 dias, Jesus já tinha sido assuntado ao céu, foi 50 dias após, 50º dia após a ressurreição de Jesus. Ele já tinha ressuscitado, voltado do céu, já tinha liberado esta promessa. Ele destravou a promessa, para que através da promessa os homens cumprissem um propósito. No 50º dia isso se cumpre. O Espírito desce e é derramado sobre os homens. Agora, para que a promessa se cumpriu? É aqui que eu quero terminar encerrando essa mensagem. Para que a promessa se cumpriu? Esse para que a promessa se cumpriu é o que chamamos de propósito. A promessa vai se cumprir com uma finalidade. Qual a finalidade, pastor Wallace? Você viver o seu propósito. Por isso que a promessa não é maior do que o propósito de vida que Deus te deu. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Até porque sem um propósito as promessas não existem. Sem um propósito as promessas não existem. Vou repetir isso aqui para você. Sem um propósito as promessas não existem. Então, em nome de Jesus, aceite viver as promessas, mas entendendo que após você vivê-las, você vai ter que cair para um propósito. Você vai ter que cair para cima. Você não vai receber a promessa cumprida e parar. Não. Você vai ter que entender. A promessa tem que me motivar a viver um propósito.
Então perceba, 50º dia chegou, o Espírito desceu, e para que esta promessa de Jesus em Lucas 24:9 se cumpriu? Para isso aqui, ó. Então vocês receberão poder, cumprimento do que Jesus tinha dito, quando o Espírito descer sobre vós, e então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente vê aqui primeiro, o tempo do propósito acontecendo. Quando é que o propósito começou? 50 dias depois da promessa ser liberada. A promessa se cumpre, o propósito inicia. Quando a promessa encerra, o propósito começa. Entendeu, pastor Bruno, isso aqui, ó? Quando a promessa encerra, o propósito começa. Então ela tem um tempo, ela tem um prazo para acontecer. Promessa morreu, é como a semente enterrada no campo. Fruto nasceu, é a promessa que está se acontecendo. Então ela tem um prazo. 50º dia depois, o Espírito desce e o propósito começa. Ela tem uma geografia. O tempo chegou do propósito começar. Agora, aonde eu vou viver este propósito? Aí ele diz aqui no texto: este propósito, essa promessa ter se cumprido na vida de vocês, é de que vocês sejam as minhas testemunhas, né? Cumprindo o ID da igreja, ID fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tendo uma geografia para cumprir este propósito. Aí ele diz aqui, ó: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e então assim até os confins da terra. Ou seja, o propósito iniciou em um prazo para que eles entrassem em uma geografia e cumprissem nessa geografia ou nesse lugar o propósito que Deus tinha para eles. Só que, terceira coisa, respeitando o modo. Primeiro eles teriam que começar por Jerusalém, que é onde eles iriam ser revestidos de poder, para depois eles cumprirem estar na Judéia e Samaria, e depois alcançarem os confins da terra. Ou seja, a geografia de onde estou, para o cumprimento do meu propósito, está relacionada ao modo de Deus, está relacionada a como Deus quer que eu viva. Se hoje Ele quer que eu permaneça cumprindo o meu propósito aqui em Jerusalém, eu preciso permanecer. Mas se amanhã Deus de repente mudar o modo que Ele tem para fazer na minha vida aquilo que lhe apraz, de repente se Deus muda o curso do meu propósito e eu tenho que ir para Judéia e para Samaria, eu preciso obedecer e partir. A geografia do propósito não fica presa. A gente tem que estar em um lugar para cumprir ele. Mas os lugares podem mudar. Só quem não pode mudar é você. Entendeu? Eu posso mudar de geografia, mas você não pode mudar. Ah, vou desistir do meu propósito porque no Brasil eu era assim, agora na América está assim. Não. Deus te mudou de geografia, mas o propósito é de pé. Só que você precisa estar em um lugar para cumprir ele. Uau! Entendeu? Então é isso, esse é o modo de Deus. Às vezes o propósito está sendo destravado para um lugar específico, e Deus te prende ali, você vai ter que viver até o cumprimento final deste propósito ali, e obedecer e respeitar isso. Às vezes Deus escolhe outras pessoas para um propósito diferente. Você vai ter que alcançar outros lugares, mas continuando no mesmo propósito, que é o quê? Ser testemunha de Jesus, fazer o ir e pregar o evangelho. Eu chamo isso aqui de a diferenciação de um evangelista e de um pastor. O pastor é aquele que fica, mas o evangelista é aquele que vai, né? E tem um ministério apostólico, que é aquele que vai, implanta, levanta um pastor e levanta um evangelista para que permaneça pregando, né? E as almas sejam direcionadas a um lugar para que o pastor cuide delas. Então é isso. Promessas respeitam tempo, mas propósitos respeitam tempo, lugares e modos. E acima de tudo, se você está dentro do tempo de viver a promessa, ou do tempo, do lugar, ou do modo de viver o propósito, você tem que entender uma coisa: eu preciso estar no centro da vontade de Deus.
Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Sabe, eu sou nordestino. E lá no Nordeste eu conheço muita gente que deseja ir para a África e deseja ir para vários lugares. Eu aprendi uma coisa, pastores. Tudo que começou pequeno, tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno, né? Tem gente que não entende que um propósito grande pode começar pequeno também. Seu propósito pode começar pequeno em Jerusalém, mas uma hora ele vai chegar aos confins da terra. Você só vai ter que respeitar o tempo, a geografia e o modo de Deus para esse propósito acontecer, né? Se é para a África, uma hora vai acontecer, esse tempo vai se cumprir. Você vai estar na geografia que Deus quer e no modo de Deus. Mas enquanto isso, vai respeitando esses processos de propósito. Vai entendendo que talvez você vai ter que começar pequeno para terminar grande. Entendeu? Por favor, guarde seu coração. Se você ainda não descobriu o seu propósito, procure encontrá-lo com muita pressa. Desfoque das promessas. Canalize seu coração e seu foco para o propósito. Porque senão, irmãos, a música lá do camarada lá não vai se cumprir na sua vida não, viu? Você pode morrer cheio de promessa. Cheio de promessa, com um caminhão de promessa. Mas se você tiver um propósito firme em Deus, eu te garanto, venha o que vier, haja o que houver, você não vai morrer enquanto esse propósito não acontecer. Eu quero orar pela sua vida e já passar para o pastor Bruno. Amém? Eu tenho certeza que Deus falou com você, falou comigo. Deus me deu essa palavra quando eu cheguei aqui na igreja. Eu tinha preparado de tarde falar sobre Marta e Maria. Agora desceu essa mensagem aqui, quando eu estava chegando na igreja. Então eu espero que você receba, guarde isso no seu coração. E eu espero que você tenha se alimentado, porque Deus falou conosco nessa noite, para a sua glória. Pai, eu quero te agradecer por este culto, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome por esta palavra. E quero pedir, Senhor, nos enche de temor e tremor na tua presença. Alargue, Jeová, me jabaratute, me caturevácia. Deus, eu sei que os dias são maus, Senhor. Eu sei que muitas coisas difíceis têm acontecido, mas até aqui a tua mão nos sustentou. E nós estamos dizendo Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos. Pedimos que o teu Espírito continue nos confortando neste período tão difícil. Pedimos que o Senhor continue sendo o nosso provedor, Jeová Jirê, aquele que tem a provisão que precisamos nas mãos. Nos abençoa, guarda o nosso coração de todo mal, guarda a nossa mente, e que no nome de Jesus o teu nome continue sendo glorificado na nossa vida. Nós te oramos e te agradecemos por essa palavra, pedindo que o Senhor abençoe os seus servos que nos escutam, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Bruno.